E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste com o processador Ryzen 5600G. A proposta do vídeo é levar o clock dele, a gente vai fazer um overclock para ver o máximo de potência que a gente consegue com o exemplar que a gente recebeu agora da China. Esse processador chegou recentemente para mim zerado dentro da embalagem e com o cooler box original. Só que o cooler box original dele não vai ser uma boa opção para a gente fazer um overclock. Esse processador vem com o cooler box para rodar com ele nos padrões de fábrica. Então, para isso, hoje a gente vai colocar um CPU cooler que eu estou sempre recomendando por ser bom e barato, que é o CPU cooler da Lanchu. Ele pode estar até fora de estoque, mas eu também vou deixar o link de outros CPU coolers na descrição. Mas esse daqui é o mais barato e mais poderoso que eu encontrei que vai dar conta de fazer um bom overclock com esse carinha. Com esse CPU cooler eu consigo usar tranquilamente o Ryzen 5 3600 com uma frequência de 4.7 GHz. Então, se o processador aguentar aí uma frequência tão alta assim, né, que provavelmente ele aguente, né, já que ele tem um clock maior, talvez ele possa aguentar. Eu acredito que o CPU cooler pode dar conta do recado, beleza? Um detalhe que eu vou deixar na descrição, uma playlist só do Ryzen 5600. Por quê? Ele chegou para mim, eu fiz uns testes iniciais, depois eu melhorei ele, mexendo no chip gráfico dele, né, melhorando o gráfico integrado dele, já que é um processador que tem um gráfico integrado muito bom, que é o Vega 7, e hoje a gente ainda vai fazer um overclock nele para melhorar mais ainda o desempenho. Então, um processador que, se você souber configurar, você consegue extrair muito mais desempenho nele, beleza? Então, já gostou da ideia do vídeo? Aproveita e deixa aquele joinha maroto. Se você acompanha o canal e ainda não se inscreveu, já se inscreva também. E bora só pro recadinho do patrocinador, dá aquela moralzinha pro canal, né? Então, a gente já volta. Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Bom, já está aqui instalado o CPU cooler no PC, a gente está com 32 GB de memória RAM, porque a gente vai fazer alguns testes usando o gráfico integrado mesmo do processador. O CPU cooler que vem nele é esse daqui, tá? Então você pode ver que ele é bem básico, né? Bem básico se comparado a esse daqui que a gente colocou. O processador, por ser bem novo, ele tem uma ótima eficiência energética. O TDP dele é de 65 watts. O CPU cooler que está aqui, eu cheguei a testar com o Xeon 2670 e 8V3, que é um processador de 12 núcleos, 24 threads, bem poderoso mesmo, bem parrudo, que tem um TDP de 120 watts. E eu ainda fiz um desbloqueio do Turbo Boost, que é um procedimento parecido com o overclock, e esse CPU cooler segurou bem a temperatura dele. Então acredito que vai dar para ir bem longe aí com o nosso overzinho, beleza? O PC já tá ligado aqui inclusive estamos com o Windows 11 com atualização que já resolveu os bugs, né, dos processadores Ryzen. Então bora para a tela do PC para a gente fazer esse over aí e vamos ver o que vai rolar. Beleza, eu já tô aqui no Windows 11 e para a gente começar o procedimento de overclock tem algumas verificações que a gente tem que fazer para se certificar que o negócio vai dar tudo certo. A primeira coisa que a gente deve se preocupar é com a questão da temperatura. Se o processador exceder a temperatura máxima para ele, né, vai dar problema e ele vai superaquecer. Em vez da gente ganhar desempenho, o processador superaquecendo, ele vai abaixar a potência, o que vai atrapalhar o nosso overclock. Então por isso que no começo do vídeo eu falei bastante do CPU cooler, né, que apesar de ser barato, é o único que eu achei aqui que tem um bom desempenho, sem custar o olho da cara, e que vai servir para a nossa tarefa que a gente quer fazer. Então é legal primeiro a gente verificar aqui a temperatura e eu vou usar agora o programa HW Monitor para isso. Aqui no programa CPU ID, né, HW Monitor, a gente tem um monte de coisa que a gente pode verificar. A temperatura do processador, né, a quantidade, o nível de utilização que ele tá, a frequência dele, aqui a gente consegue ver. Então assim, relacionando, né, as informações do sistema, a gente tem um monte. Eu vou até minimizar algumas que eu não vou necessitar tanto aqui, tá? Nesse caso, eu vou precisar mais da temperatura do processador em si. Placa-mãe eu sei que até vai aguentar o overclock, então tranquilo, tá? Com esse CPU cooler que eu estou usando, com um nível de utilização baixo, por exemplo aqui ó, 1%, 3%, vou até mostrar mais de perto aqui com a lupa para ficar mais fácil de entender, ó. Então aqui ó, 9%, variando, ó. Ele tá a 35 graus, uma temperatura relativamente baixa, né, para o processador.
6 núcleos, 12 threads, que chega a 3.9 GHz na base, mas na verdade é 4.3 na hora que a gente estressa, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o programa CPU-Z. Eu poderia fazer isso também, gente, com o AIDA64, que tem um teste de FPU bem pesado, só que na prática mesmo, a gente vai usando, a gente vê que não tem necessidade de fazer esse teste com AIDA. Realmente não tem. O CPU-Z, o teste de estresse dele comum, já tá padrão, assim, pra gente fazer um overclock usual, né? O teste do AIDA, que é mais pesado, que é o teste de FPU, ele força demais o processador de um jeito que a gente não vai forçar em uso comum. Eu até hoje não conheço nenhum programa que esforça tanto o processador a tal nível. No máximo até um emulador de PlayStation 3 que a gente até vai ver depois, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Stress CPU, ó, e esse modo aqui, Stress CPU do CPU-Z, vai ficar estressando o processador até ele esquentar ali o máximo. Então vou deixar ele alguns minutos aqui esquentando, né? Que leva um tempo para ele esquentar até a gente ver a temperatura máxima que ele vai alcançar. Isso naturalmente sem overclock, tá bom? Então agora, ó, são 18h23. Daqui a pouco eu volto e a gente vê a hora de novo aqui, quantos minutos ele ficou estressando até estabilizar a temperatura. Beleza, ó, deixei o processador aqui estressando um tempo, deixa eu abrir aqui a lupa para a gente ver mais de perto, né? Pode ver que o processador está estressando. Agora são 18h28, nem foi tanto tempo assim. Está trabalhando aqui a 4.4 GHz, né? Ou 4.400 MHz, do jeito que falar tanto faz. E a temperatura máxima que ele chegou aqui foi 68 graus. Ele ficou bem estável a 67 graus. Ele chegou aqui a 68, o máximo que ele vai chegar aqui é 69. Para ser sincero, não compensa também eu ficar esperando até o limite aqui para saber o teto dele. Como que eu sei que ele chegou na temperatura máxima que ele pode atingir hoje com esse CPU Cooler, né? Aqui a gente vê, né, a temperatura máxima, o valor de agora é a temperatura mínima. A mínima a gente pode ignorar. Mas assim, quando o processador tiver a uns 67 graus e a temperatura máxima que tiver uns 68, é sinal que ele chegou no limite máximo dele e desceu a temperatura. E aí, beleza, tá? No caso aqui, eu acho que provavelmente deve ser uns 69 graus no máximo aqui. Um detalhe básico, que um overclock é basicamente um ajuste que a gente está fazendo no clock do processador, tá? Então, a gente vai pegar a frequência base dele e vai ir no limite dele. Cada processador ele vem com um padrão pré-definido de fábrica, mas cada processador acaba saindo o melhor ou pior. É igual um padeiro. O padeiro ele faz a fornada do pão, às vezes o pão pode ficar mais gostoso ou pior, mas ele sai com um padrão de qualidade ok sempre para ir para o cliente. Então assim, você pode ter pegado às vezes um processador de uma fornada melhor, um processador às vezes do mesmo modelo de outro que tem um padrão, né, uma qualidade maior do que outro. E com overclock você vai testar isso, você vai conseguir explorar o limite total que o seu processador pode explorar. Um detalhe é que existe várias maneiras de fazer overclock. Tem gente que faz dentro de um software, dentro do sistema operacional. Eu prefiro fazer pela placa-mãe. E tem gente também que muda valores até como o consumo do processador, que aumenta até o consumo máximo de energia do processador, né? Aumenta o quanto de energia o processador recebe para entregar o máximo desempenho possível. Quando a gente começa a mexer no consumo, a coisa já começa a ficar um pouco perigosa. A gente pode, e a gente provavelmente vai fazer isso nesse vídeo ainda, que é abaixar um pouco o consumo do processador para até regular a temperatura, para ele ficar com a temperatura um pouco mais baixa, obviamente de um jeito que não atrapalhe o funcionamento dele. Tá bom? Um detalhe, né, que hoje eu tô fazendo aqui o teste de estresse, deixa eu apontar aqui um termômetro pro canto da sala pra gente ter uma ideia mais ou menos da temperatura que tá hoje, tá? Porque eu tava medindo a temperatura dele e a temperatura ambiente também afeta o desempenho, né, a temperatura que ele vai tá hoje. Então aqui, ó, hoje tá um dia até bem frio, né, pra minha região tá 21 graus, tá? Essa é a temperatura ambiente do local. Pode acontecer, por exemplo, de você fazer um teste desse, se o dia tiver 35 graus para você, uma temperatura mais quente do que essa, é claro que o CPU Cooler vai ter um desempenho pior e dependendo do over que você tiver feito, né, se o CPU Cooler tiver no limite, você vai ter que desfazer o overclock naquele dia, né, que pode estar muito quente. Então tem várias variáveis que pode afetar aqui no nosso over, tá? É bom que você saiba disso. Eu só estou explicando, mas vou fazer aqui na prática e vou mostrar o resultado que eu cheguei. Você pode replicar aí na sua casa, tá bom? Antes da gente fazer um overclock, também é bom a gente ver uma pontuação máxima do processador em programas de teste para a gente definir, né, o tanto de desempenho que a gente ganhou. Aqui tem alguns aplicativos abertos no computador e eu vou fechar. Por exemplo, na verdade, o aplicativo da Epic Games, né? Aqui tem o Microsoft Teams e o aplicativo da Radeon, que no caso seria do chip gráfico do processador. Eu vou deixar eles ligados mesmo pra gente fazer o nosso teste, beleza? Então aqui o próprio CPU-Z ele faz um bom teste, se a gente clicar aqui em Bench CPU, a gente pode ver a
pontuação dele aqui, que ele tem 4.875.8 pontos no multitarefas e 604.8 pontos no single core, né, em cada núcleo do processador. Vou mostrar aqui mais de perto, né, para você ver, ó. Basicamente são essas as especificações. E se a gente comparar ele com outro processador, a gente mandar ele para o site, né, do CPU-Z, a pontuação que a gente obteve hoje, né, tá um pouquinho acima de um Ryzen 5600X, que é estranho porque o 5600X ele tende a ser mais forte. Isso aqui no multitarefas, né, tá um pouco abaixo aqui do Ryzen 7 5800X, beleza? Ele tá aqui, ó, com 4.876 pontos e o Ryzen 5800X 4.994 pontos aqui no cantinho a gente consegue ver, tá? Ele também tá com desempenho acima do Core i5 11600K, beleza? Detalhe que o Core i5 11600K também é um processador desbloqueado por overclock. Quando a gente fizer o overclock, ele vai mudar aqui, né, a pontuação e ele vai estar em outra escala também. Vamos testar ele também aqui no Cinebench, que é um outro programa de benchmark. Vamos testar primeiro aqui a parte do multitarefas dele. O teste demora aqui uns 10 minutos, então vou deixar estressando aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, aqui o Cinebench entregou uma pontuação de 10.762 pontos no multitarefas. E ele colocou aqui a gente na lista, né, o processador que estaria acima dele, né, em questão de desempenho no multitarefas seria o Threadripper 1950X. E um processador que estaria abaixo seria o Core 9 9880H. Esse Threadripper que está um pouquinho acima do Ryzen 5600G, a gente encontra até ele para comprar aqui, mas ele tá 1.799, 1.800 aqui na Amazon. No AliExpress a gente não acha, tá? Que no AliExpress tende a ser um pouco mais barato. O processador Core 9, que tá com desempenho abaixo dele, eu também não tô encontrando no AliExpress, eu tentei aqui. O Core 9, que tá um pouco abaixo dele, a gente acha em computadores portáteis. A gente até acha ele bastante aqui no Ali, tá? Mas a gente não consegue achar ele fácil para comprar separadamente. Mas olha só, um PC com ele no Ali tá em torno aqui, ó, de... Ó, tem até a GTX 1650 aqui, tá em torno aqui de R$4.000, quase 5.000. Eu não tô achando que tá caro isso aqui não, mano. Pra um PC portátil e com uma GTX 1650, não tá ruim não, velho. Tá ruim mesmo não, vamos favoritar esse trem aqui. Beleza, mas vamos ver agora, né, o desempenho que o Ryzen 5600X em estoque tem em cada núcleo aqui no Cinebench, a pontuação que ele tem. E agora... dá-lhe teste novamente, né? Vai levar mais uns 10 minutos de novo e eu já volto novamente. Então já deixa o joinha aí que o pai tá testando pra valer, viu? Bom, acabei de fazer o teste aqui no Single Core e ele ficou com 1.440 pontos no Cinebench. E aqui na nossa escala, né, do Cinebench, a gente tem ele em segundo lugar na nossa lista aqui no Single Core, né, na tarefa ali de um núcleo só. E ele tá abaixo e acima do mesmo processador. Provavelmente testes diferentes que deram resultados diferentes, tá? Então isso não é nada absurdo. Que é o Core i7 1165G7, beleza? Então agora vamos reiniciar o computador e começar a fazer o processo de overclock, tá bom? E a gente também depois vai medir a pontuação de novo pra gente ver a diferença que deu. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar o PC e a gente vai iniciar ele agora pela BIOS, tá? A gente faz isso segurando o delete enquanto o computador liga. Só apertando delete. Olha, aqui já tá com a tela desligada, ó, já tô apertando o delete antes da tela ficar preta, antes de dar vídeo, ó. Pronto, agora abriu essa tela aqui, que é a tela da BIOS, da placa-mãe. Cada placa-mãe tem uma tela de BIOS diferente, tá? Mas o processo, ele segue o mesmo padrão, assim, então tem opções muito parecidas, só muda basicamente o layout, tá? Eu vou aqui no modo avançado da minha placa-mãe, que é o Advanced Mod, e aqui na opção iTweaker. No vídeo anterior, a gente já fez um overclock das memórias que eu tô usando. Hoje eu tô usando aqui 32 GB, tá? A gente tá usando isso tudo porque a gente tá usando com gráfico integrado, então não quero que a capacidade da memória interfira em algo. Elas estão a 3.200 MHz, que é a velocidade descrita, né, que esse processador opera segundo o site da AMD, tá? Então, não coloquei uma frequência mais alta por conta dessa questão aí também. Beleza, onde que eu vou começar mexendo aqui para fazer um overclock no processador? A gente tem várias opções aqui, né, que até confundem de tanta coisa que tem. A gente tem aqui, né, a questão da energia do processador, eu vou deixar por enquanto tudo no automático, tá? E primeiro eu vou mexer na frequência dele. Ele tá chegando a 4.4 GHz. Tem muita gente que não faz overclock e coloca ele a 4.4. E onde que a gente mexe aqui, ó? É no CPU Core Ratio. No caso aqui, ó, é só colocar aqui o ratio de 44, no caso, né? 44.000, que aí eu definiria o clock dele para 4.4 GHz.
Eu já vou colocar um clock um pouco mais alto de cara. Você pode subindo aqui o core ratio de 1 em 1, tá? Mas se ele falhar, o que vai acontecer é que vai aparecer uma mensagem na placa-mãe, ou se de tudo der errado, a gente vai ter que só remover a bateria da placa-mãe para resetar as configurações e começar de novo. Mas é bem fácil mesmo de fazer, bem tranquilo, tá? Eu sei que com o Turbo Boost ligado ele chega até, né, 4.4 GHz, mas eu posso também começar com base no clock do ratio aqui que ele já tá, que a gente consegue ver aqui, ó, logo abaixo da minha foto, olha a setinha do mouse aqui, o ratio tá 39, eu posso começar aqui com 40, salvo, reinicio o computador e vou subindo até o limite, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, então, ó, eu vou começar aqui, ó, com 45, porque eu já sei que a 4.4 GHz ele funciona. Vou aqui em Exit e vou salvar e resetar, ó. Vamos dar um OK. Aí agora, né, vou esperar o computador ligar para ver se ele tá ligando estável e a gente confere se o clock pegou. Pode ver que tá iniciando normal, se tiver que dar uma falha, às vezes vai ser nessa inicialização já de cara. Bom, aqui ele já iniciou, já abriu o programa CPU ID para a gente fazer a verificação. Não é um teste super pesado que a gente vai fazer, a gente só vai verificar se ele tá chegando no patamar que eu quero que ele funcione. Eu vou abrir o gerenciador de tarefas também para ficar um pouco mais fácil de ver, ó. Vamos aqui na aba desempenho dele. E aqui, ó, você pode ver que o CPU ele já está aqui a 4.47 GHz, mesmo funcionando com 1% de uso. Sinal que o nosso over já pegou, tá? Se eu clicar aqui em Instruir CPU, a gente consegue ver, ó, ele operando, né, a 4.48 a 100%, tranquilo, né? E a pontuação aqui a gente já começa a ver algumas diferenças também. Agora eu vou fazer o seguinte, gente, vou resetar e vou fazer isso até chegar no máximo valor que eu conseguir. Depois que a gente chegar no valor máximo, aí a gente vai fazer o teste de estresse pesado para ver se ficou ok. Bom, repliquei aquele processo que eu fiz ali na primeira parte, né, vindo no Advanced Mode, né, aqui na aba ITWeaker, e coloquei ele a 4.7 GHz, que seria, né, a mesma pontuação que eu tinha conseguido no meu Ryzen 5 3600. Eu já fiz um testezinho rápido de temperatura e eu percebi que ele ficou muito quente, mas talvez eu ainda consiga subir um pouco mais o clock dele. No caso, eu vou tentar subir aqui um pouco mais o clock para ver se ele inicia. Provavelmente pode dar um problema, alguma coisa assim, e a gente vai fazer um teste de estresse para ver se o CPU Cooler vai aguentar toda essa temperatura, porque às vezes o limitador do nosso overclock pode não ser o nosso processador ou a nossa placa-mãe, mas às vezes pode ser o nosso sistema de resfriamento. E foi legal acontecer isso para a gente ver isso, né? Eu vou colocar ele aqui a 4.8 GHz, vamos salvar aqui e reiniciar. A gente vai fazer o teste de temperatura para nós ver aqui como que o negócio tá indo, né? Bom, a gente pode ver aqui que o Windows já iniciou normal, pelo menos aqui passou tranquilo na inicialização. Eu vou abrir aqui o CPU-Z e vou abrir o HW Monitor, que a gente tinha aberto no começo do vídeo. Também posso abrir o gerenciador de tarefas, porque ele facilita a visualização da frequência que está o processador. Agora ele está a 4,78, a gente setou ele para funcionar a 4.8 GHz, tanto que está aparecendo aqui. Você pode ver que ele parado, ó, em estoque ele está 48 graus já está bem mais quente, né? Então uns 10 graus a mais. E a gente vai fazer o estresse aqui, mano. Vamos ver o que vai dar. Um detalhe, ó, que a gente já pode ver, ó, coloquei para estressar, que a escala de pontuação dele aqui, sem a gente medir nada, já tá lá nos 5.000, cara. Já subiu bastante. Mas a temperatura começou a acompanhar essa parada. Beleza? Ó, vou ligar a lupa altera o desempenho do teste, mas a temperatura do processador continua, no caso, subindo do mesmo jeito, normal, né? Mas a ideia não é ver o desempenho agora, eu quero ver a temperatura, por isso eu posso deixar ele com toda essa frequência. Aqui no teste a gente já tem ele a 88 graus, tá? Já tá quente pra burro. Mas eu vou deixar ele estressando mais um pouquinho, porque apesar de estar super quente, ainda dá para usar ele assim, porque a gente não vai usar ele a 100%, né, o tempo todo, ele não vai ficar funcionando, né, em total capacidade toda vez que a gente usar ele, né, a todo momento. O detalhe é que se a gente olhar lá no site da AMD, esse processador ele pode chegar até 95 graus tranquilo, assim, tranquilo não, já é quente, né, mas ele chega até 95 graus mantendo o desempenho. Passou disso, ele começa já a baixar o desempenho para manter, né, ele funcionando direito, ou ele desliga, tá? Eu não sei o que acontece quando a gente chega na temperatura máxima dele. Você pode ver que eu não deixei o teste de estresse correr muito, mas a gente já tem ele chegando a 90 graus, já tá uma temperatura muito alta. Não é recomendável, se você estiver fazendo overclock na sua casa, tu deixar o processador chegar nessa temperatura.
talvez usar ele com o clock um pouquinho mais baixo, porque não tem realmente necessidade disso tudo. Mas eu vou tentar ainda subir mais um pouquinho, tá? Para ver até onde que a gente consegue levar ele mesmo, já que é um vídeo didático, né? Um vídeo de teste, mas já se torna algo que não é muito legal, tá? Então voltamos aqui, né? Já liguei o PC de novo, vamos voltar lá no White Wicker e vamos colocar 4.9 GHz, que já é coisa pra caramba também, mano. Nossa, vai dar problema, vai dar B.O. Gente, o único problema que pode dar aqui é ele superaquecer, tá? Mas se superaquecer, a gente desliga o computador, vai lá e abaixa aqui o clock de novo e tudo certo, assim. Não precisa ter tanto medo assim, beleza? E, né, a gente ainda vai fazer mais uns ajustes depois para baixar a temperatura aqui, caso ele pegue ainda essa quantidade aqui sem extrapolar o limite de temperatura. Beleza, ó, salvei, vamos lá. Vamos ver aqui se ele vai iniciar. Agora já começa a me preocupar um pouco sobre a questão se ele realmente vai iniciar, né, de fato. Ó, já deu aqui a tela inicial, vamos ver se vai carregar o Windows ou se vai dar algum erro aqui. Essa placa-mãe ela avisa, a Windows começou a carregar. Beleza, ó, pelo menos na tela inicial do Windows a gente chegou. Doideira, hein, galera? Doideira mesmo isso aqui. Vamos abrir de novo aqui os programas, né? Já pode ver no gerenciador de tarefas que ele tá 4,88 GHz, né? Base aqui 4.9. Com questão de estabilidade, eu já não sei se ele tá estável, né? Que necessariamente iniciar não significa que o processador tá estável, a gente tem que usando mesmo para ver. A temperatura dele, ó, sem a gente estressar, né? Ele tá iniciando ainda uns programas, tá 19% aqui, ó. Variando um pouco, mas tá baixo o uso dele, tá 51 graus e vamos dar estresse aqui, mano. Ó, já travou o PC, ó. Instabilidade, ó, sinal que acredito que não é nem na questão da temperatura aqui, ó. Já não dá para colocar ele a 4.9, né, que é o que a gente colocou. Até iniciou de novo aqui o Windows, deixa eu reiniciar, desligar o computador. No caso, ele tá até iniciando ainda, né, então o que eu vou fazer? Eu vou só ligar segurando delete, vou colocar no limite que a gente alcançou, que é 4.8 GHz, né? Bom, pelo menos eu acredito que o limite aqui não seja de temperatura, mas se ele desligar aqui antes de chegar na BIOS, pode ser a temperatura mesmo que subiu rápido demais. Não, ele tá a 56, 57 graus. Isso daí eu só vou acabar descobrindo depois quando eu pegar um sistema de resfriamento melhor, tá? Tá chegando até para mim um bloco novo para um CPU Cooler Custom que eu tenho aqui. E depois se você quiser, né, me lembrar de refazer esse teste com um Water Cooler, você me lembra, tá? Talvez a gente consiga até subir um pouco mais. Vou aqui no Advanced, né? Vamos aqui no White Wicker novamente. Vamos colocar aqui a 48 aqui no CPU Core Hatch. Então a gente já chegou no nosso limite aqui do nosso sistema, que é 48, 49 dá problema. Muitas das vezes o processador vem consumindo mais do que o necessário para ele funcionar, isso por conta dos padrões pré-estabelecidos de fábrica que eu falei, né? Que é o que funciona mais ou menos na média com os processadores, né? Agora que a gente definiu aqui que 4.8 GHz é o máximo que dá para a gente usar nesse caso, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ajustar o consumo energético dele, eu vou tentar estabelecer um padrão ok para ele funcionar bem, que talvez até vai fazer diminuir um pouco a temperatura dele. A gente pode ver aqui, ó, no Core Voltage, que tá embaixo da minha imagem, aqui, ó, logo abaixo de mim, que ele tá trabalhando a 1.52 volts, né? Tá consumo bem alto aqui para um processador desse. Eu vou tentar baixar devagarzinho aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, ó. Nessa opção aqui, ó, o VDDCR CPU Voltage. A gente vai clicar aqui, ó, vou colocar em manual. Você pode ver que quando eu cliquei em manual, abre um campo aqui embaixo. Eu vou colocar ele a 1.4 volts. Vou salvar, beleza? Se der errado, não vai dar vídeo, tá? Aí eu vou mostrar aqui o que a gente pode fazer. A gente vai baixar até dar errado, nesse caso aqui, beleza? Então, ó, vou fazer aqui 1.4 volts, salvar e resetar, ó. Eu já nem vou deixar o Windows iniciar nesse caso, já vou ligar o computador segurando delete. Bom, até aqui deu vídeo, já é um bom começo, beleza? Ó, eu vou fazer isso até não dar vídeo nesse caso, tá? É o meu jeito de fazer. Ah, tem jeito diferente de fazer? Tem, mas eu faço aqui desse jeito e funciona, beleza? Então você pode ver que o consumo diminuiu, 1.384. Agora eu vou aqui colocar 1.3. Ok, vamos salvar lá. Mesmo esquema, tá? Beleza? Iniciou de novo, ó, a gente já pode ver que a temperatura até abaixou um pouquinho nesse caso, né? Vamos Advanced Mode novamente. Agora ele já tá com consumo, ó, de 1.286, né? Que é 1.3 basicamente, arredondando. Vamos colocar aqui 1.2, 1.3 já tá bem legal, cara. Vamos ver, né? Quem sabe eu consigo colocar até 1.1 volt aqui nesse caso, né? Mas eu acho difícil pelo overclock que a gente fez, mas enfim, né? Tentar não custa nada, ó. Salvei e resetei.
Agora já pode não dar vídeo de novo, vamos ver o que vai rolar. Bom, agora o PC iniciou aqui e não tá dando vídeo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou resetar, né, a placa-mãe aqui no caso, porque realmente eu cheguei no limite de consumo energético e de overclock que dá para fazer nesse cara. Então, no caso, a gente tem o overclock com consumo energético a 1.3 a 4.8 GHz. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que faz isso. É fácil, mole. O primeiro passo para fazer o procedimento é desligar o PC. Você pode desligar aqui na chavinha da fonte, tá? Ou tirar a tomada, por segurança, você que escolhe, tá? Aqui, ó, no caso da minha placa-mãe, a gente tem a bateria dela que tá aqui. Então a gente vai dar um reset nela. Para dar um reset é só remover essa bateria aqui, tá? Remover com o dedo é meio ruim, mas dá, ó. Tem meio que um ganchinho aqui, você puxa, você aperta o ganchinho para baixo, que ela meio que vai pular. E se tiver uma molinha aqui embaixo, tá? Às vezes a placa-mãe não tem uma molinha muito boa, como é o caso da minha, aí aqui a bateria não pula. Eu tô fazendo isso com uma mão aqui, não tá ajudando, né? Mas enfim, aqui no caso, você pode vir com um objeto pontiagudo, sei lá, até uma tesourinha aqui, ó, com muito cuidado, né, para não ficar esbarrando a placa-mãe, e apertar aqui para tirar, tá? Eu vou tirar aqui com um jeito. Provavelmente ela vai querer cair na placa-mãe, ó, já tá solta, ó. Caiu aqui, mas tá tudo certo, beleza? Ó, removi a bateria, tranquilo. Agora o que eu vou fazer? O botão do gabinete aqui de cima eu vou apertar, o botão de ligar, tá? Vou apertar para descarregar qualquer energia que tivesse na placa-mãe. Aí as configurações da placa-mãe vão resetar, beleza? Já dei um reset na placa-mãe, tá? Agora é só colocar a bateria de novo. Fácil, não é difícil. Dependendo da sua placa-mãe, a bateria vai estar num lugar diferente, tá? Aí eu coloquei de volta. Mas aí se ela estiver num lugar diferente, também não tem importância. É o mesmo processo, tá? Agora eu vou ligar o PC de novo, ó, segurando o delete, tá? Ó, igual a gente estava fazendo antes. Então já estamos aqui na BIOS novamente. O que aconteceu? A gente restaurou as configurações de fábrica da placa-mãe. Então a gente vai ter que refazer todas as configurações que a gente tinha feito antes, né? No caso, nos vídeos anteriores eu configurei memória, todas as outras coisas eu vou ter que refazer essa configuração. Mas eu já sei como essa configuração foi feita, então só refazer aqui tá tranquilo, né? Dependendo do quão nova for sua placa-mãe, pode acontecer de você tirar a bateria e ter que ligar o computador sem a bateria e vir, por exemplo, nas opções avançadas da placa-mãe, em eSIRI, no caso aqui, no caso da minha, e recarregar as configurações, né, otimizadas, tá? Porque às vezes pode acontecer de você tirar a bateria, dar o reset, na hora que você colocar a bateria, as configurações voltarem. Eu sei porque com essa placa-mãe que eu tenho aqui acontece às vezes, tá? Então você pode fazer um pouquinho diferente do que eu mostrei também, que às vezes é até melhor. Tirar a bateria, ligar ele, vir aqui, clicar para resetar e depois desligar ele, colocar a bateria e ligar de novo, que aí já é mais garantido, beleza? Então vou aqui, ó, e vou refazer toda a configuração que eu tava antes, né? E a gente volta para rever aqui como que ficou, tá? Então aqui eu já reconfigurei tudo pro padrão que estava antes, né? Tanto o gráfico integrado quanto as memórias, bonitinho. E, né, já coloquei aqui o Core Ratio em 48, que é o que a gente definiu que a gente vai usar. E eu vou colocar, né, a energia aqui a 1.3 volts, né? No caso aqui o VDDCR CPU Voltage. Vamos colocar aqui no manual de novo e colocar 1.3, que a gente sabe que pelo menos iniciou ali. E a gente vai testar, a gente vai ver se inicia o Windows normalmente. Pode ser que não inicie, a gente tem que colocar 1.4 ou 1.35, mas enfim. Eu também poderia testar aqui a 1.25, mas pode ser que não funcione, então acho que 1.3 já deva ficar mais estável de uma vez. E agora é só salvar de novo, né? E ver se vai dar tudo certo, porque às vezes pode acontecer também, gente, ó, a gente refazer a configuração que estava antes, depois do reset, e dar alguma coisa diferente, tá? Isso daí não impede não, o computador tem hora que dá umas maluquices. Aqui o Windows, ele tá preparando um reparo automático, tá? Por quê? Porque eu tentei iniciar antes e deu errado, aí o Windows acha que alguma coisa danificou o sistema. Isso é natural, tá? Na hora que você for tentar. Ó, o computador, ele tá reiniciando, ó, ele preparou o reparo automático 2 vezes. Eu vou tentar deixar iniciar de novo, mas ó, a gente já reiniciou de novo. Então 1.3 volts, no caso, não ficou estável. Eu vou colocar a 1.35 e vamos ver, né? A que horas que vai iniciar o Windows. Porque a 1.3 volts ele ficou estável para chegar a iniciar o computador sem dar algum problema de vídeo, mas não para ligar o Windows de uma vez, né? E você usar perfeitamente. Então vamos voltar aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui, ó, 1.35, vamos salvar de novo. Vamos ver se agora passa. Tomara que passe, né? Começou a iniciar o Windows.
Olha, ele foi um pouquinho mais longe, mas também não iniciou. Então vamos colocar 1.4, que o 1.35 também não foi. Quase iniciou o Windows, mas na hora que pediu mesmo, olha lá, ó, até foi de novo aqui sem querer. Então já tô apertando Delete aqui, que ela tá reiniciando loucamente. Então vamos lá, 1.4. Bom, 1.4 a gente chegou aqui no menu iniciado do Windows, mas não necessariamente quer dizer que vai funcionar bem, tá? Como eu tô tentando abaixar a temperatura não, o consumo ao máximo, e até reiniciou aqui, ó. Então olha só que interessante, gente, com a configuração 1.4 volts, ele chega no menu, eu tento colocar a senha, ele trava. É até legal acontecer isso, porque assim quando ligar, a gente tem que fazer um teste de estresse, sem ficar abrindo nenhum outro programa. Porque se a gente não fizer esse teste, né, não olhar, pode acontecer de simplesmente, né, eu estar usando alguma coisa e o computador desligar e corromper algum dado meu. Então a gente tem que testar, depois tem que estressar. No começo não é tão essencial, né, o primeiro teste que a gente fez ali no caso, mas o segundo teste é essencial. Vou colocar 1.45 e eu ainda acho que na hora que eu estressar deve dar problema. Tá consumindo bem, né, esse overclock aqui, mas tá bom. Bom, aqui agora chegou no menu, né, normalmente do Windows 11. Vamos ver se pelo menos abre a área de trabalho. E foi, tá? Eu já vou fechar aqui alguns programas na inicialização, porque eu não quero correr o risco de corromper nada. E vou, né, abrir aqui o programa de teste, que é o CPU-Z, pra gente ver o que vai dar. Beleza, né? Aqui tá só o básico que a gente tinha usado antes. Vamos abrir aqui o CPU-Z, o HW Monitor e também o gerenciador de tarefas, para ficar fácil de ver. E agora a gente vai tirar a prova. Vou colocar ele para estressar. Se ele reiniciar, né, fazer o que? A gente coloca a 4.5, que é bem próximo ao consumo que ele estava antes, né? Mas pode ser que não. Vamos colocar aqui em Stress e vamos deixar ele estressando também agora um tempo para a gente até avaliar a temperatura, né? Agora ele está a 70 graus. Eu vou pausar o vídeo e vou deixar alguns minutos e daqui a pouco eu volto. E nem deu tempo, o PC já iniciou aqui e agora vamos colocar 1.5 volts, né, que é a opção que a gente está tendo. Então vamos lá, ó, 1.5, caramba, tá difícil de achar o ponto aqui. É assim mesmo, gente, tem que ir testando, experimentando até a gente conseguir. Beleza, voltamos aqui, vamos lá, vamos tentar. A gente já consegue ver aqui no Core Voltage, né, o consumo dele tá 1.472 volts, né? Não é 1.5 cravado. E vamos estressar esse cara aqui, cara. Ele tá 50 graus aqui paradinho, né? E seja o que Deus quiser. Bom, aquela hora tinha reiniciado quase que instantâneo, né? Não demorou muito. Vou acompanhar aqui o consumo. Tá 1.439 volts, né? 1.4 mais ou menos no Core Voltage. Reiniciou. Desgraçou. Ó, detalhe que a frequência da memória aqui não tava no padrão que eu coloquei. Mas se eu tiver que subir muito mais aqui, talvez não compense nem eu tentar configurar manualmente mais, né? Vou pôr aqui 1.55 e se for o caso, se não ficar bom, eu vou simplesmente deixar aqui no automático para o PC se virar. A gente vai monitorar para ver, né, a quantidade de energia que ele está consumindo e para ver também se não está demais e pronto. Vamos salvar aqui e pronto. Show, ó, vamos abrir aqui já o CPU-Z pra gente ver como tá. E tá aqui 1.526 por aí, né? Não a 1.5. E vamos ver na hora que a gente dá estresse pra esse cara aqui. Vamos ver se agora não reinicia. Vou experimentando aqui até achar um padrão. Temperatura a gente já pode ver que subiu mais rápido também do que antes, né? Graças ao consumo maior. Ele tá aqui quase a 1.5, né? Mais ou menos. Mas ele não tá 100% segundo o negócio aqui, cara. Que coisa estranha. Eu acho que... Ah, não. Uai, tá dando aqui que ele tá 99%, mas ele tá 4,77 GHz, que é um padrão ok, né? A base aqui é 4.8. Bom, chegamos a um padrão aqui que ele tá com a frequência, né, quase a 4.8 e não reinicia. Pelo menos até o momento não reiniciou e tá 89 graus. Eu vou fazer um lanchinho e daqui a pouco eu volto, né? Vamos torcer pro PC não ter reiniciado. Se ele tiver reiniciado eu vou falar, beleza? Então vamos deixar mais uns minutinhos aí. Legal que o próprio gerenciador de tarefas, né, já mostra que o tempo que o PC tá ligado, tá 3 minutos mais ou menos. Daqui a pouco a gente vê quanto tempo vai dar de estresse aí na hora que eu voltar. Bom, no caso o PC reiniciou de novo, tá? Nem demorou muito tempo, foi o tempo de eu pegar alguma coisa para comer ali, ele reiniciou, tá? Então não tá segurando. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar no automático e a gente vai fazer só o teste de temperatura e avaliar, né, o consumo máximo que ele chegou no automático, porque ele oscila e com essa oscilação a gente tem esses desligamentos aí nesse caso. Vamos ver se ele não está oscilando para muito mais, né, que 1.55 volts, para a gente ver
o que dá para fazer, se realmente compensa tentar baixar alguma coisa o consumo ou deixar no automático mesmo. Então vamos voltar lá nas configurações, iTweaker e colocar de novo aqui no automático e vamos ver o que vai rolar agora. Beleza, né? Agora com ele no automático a gente pode ver o consumo aqui tá 1.526 volts mais ou menos, né? Ele tá oscilando normalmente, né? O clock tá a mesma coisa que tava antes. Vamos colocar para estressar. Ele pode ter desligado também por causa de temperatura, tá? Não sei. Pode ter desligado por conta disso. Vou deixar aqui mais um pouco. Detalhe, né? Se chegar a 93, 95 graus, você já pode desligar ou reiniciar. Vou deixar estressando aqui novamente e vamos ver o que vai dar de novo. O consumo aqui, por sinal, né? Ele tá a 1.493 e ele vai também oscilando, né? De acordo com o estresse aqui do caso do processador. Aí parece que está bem estável agora, né? Mas não mudou muito do que a gente tinha configurado, que a gente tinha setado antes, mesmo estando no automático. Estranho, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar gravando também, tá? Vamos colocar aqui em time-lapse e se acontecer alguma coisa, a gente analisa aqui a gravação pra gente ver o que deu. Bom, aqui no caso, galera, ó, já se passaram mais ou menos aqui que o PC tá ligado nos 17 minutos. A temperatura máxima que o processador chegou foi a 90 graus. Agora, deixa eu ver a temperatura aqui, tá a 21 graus, que marcou 20, né, mas tava marcando 21 ali atrás, ó, no canto da sala, mas enfim, 20, 21, por aí. Aparentemente, a gente achou aqui um ponto de estabilidade no processador. Pode ser que sim e pode ser que não, tá? O uso vai acabar dizendo isso. Já aconteceu de eu fazer overclock no processador e ele funcionar, às vezes, por dias, normal, e de repente, uma aplicação que eu abri, ver que aquela aplicação fazia o PC reiniciar e não dava muito certo. E aí eu tenho que ir lá e mexer de novo. Então, depende também da questão do seu uso, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, já fechei todo o resto aqui, né? Vou deixar ele com a configuração de consumo automática mesmo, até porque a gente está usando o gráfico integrado dele também, né? Então, deixa assim mesmo. Vou fazer aqui o benchmark rapidinho dele para a gente ver a pontuação agora e a gente comparar com a pontuação que a gente teve anteriormente, né? Agora a gente tem uma pontuação de 5.274.7 no multitarefas do processador e no single core 663.0. Beleza? Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês como estava antes, eu tirei uma foto, era essa pontuação aqui, então realmente os valores subiram bastante. Vamos subir isso agora para a internet para a gente ver o quanto desempenho que a gente ganhou. Agora, esse processador pode ser comparado a qual? Isso que vai ser legal aqui, que a gente vai conseguir ver isso agora, né? Olha que legal, aqui na escala de comparação, ele já está com um desempenho superior a um Ryzen 7 5800X na escala de multitarefas. Lembra que a gente tinha olhado antes e comparado, né? Aqui no CPU-Z, olha só que da hora, mano. O Ryzen 7 5800X, né, tá com 4.994 pontos. E o nosso Ryzen 5 5600, ele tá com 5.275. Detalhe que esse daqui é o 5600G, que ele é um processador que pega um pouco menos overclock que o X, tá? Então, assim, cara, foi um ganho de desempenho considerável, né? Considerável mesmo. A gente também tá acima aqui do Ryzen 5600X. É claro, se você fizer um overclock no 5800, ele vai além disso daqui também, né? Mas é legal a gente ver que com o over a gente já consegue superar um puta de um processador em estoque. Provavelmente isso aqui deve ser ele em estoque. Um detalhe aqui pelas especificações do 5800X aqui no site da AMD é que a gente consegue ver que ele pega até 4.7 GHz, isso pelo clock máximo aqui do Turbo Boost, né? A frequência base de 3.8 GHz e o consumo é maior, né? 105 watts no caso. O bicho é muito forte mesmo. Além de ter 8 núcleos e 16 threads. Então, assim, pô, muito bom esse negócio aqui, né? Agora vamos aproveitar também para rodar o Cinebench. E vamos ver o que vai dar aqui. Pode ser que dê algum problema também, né? Por isso que é importante a gente rodar os testes juntos. Vamos dar um start aqui e seja o que Deus quiser. E aconteceu basicamente o que eu temia. Aqui no programa Cinebench, quando eu clico em Start, começa a fazer o teste e ele reinicia o PC, indicando que a gente não está tendo um overclock 100% estável. Então vou ter que abaixar aqui um pouquinho o clock do processador para ver se ele não vai reiniciar no Cinebench. Infelizmente aconteceu isso aqui nesse programa. E pode acontecer em outro software a gente usando, né? Então por isso que a gente tem que abaixar para deixar ele estável. É legal acontecer essas coisas para mostrar que não tem aquela fórmula mágica. O overclock, você tem que ficar experimentando mesmo e fazendo ajustes até achar uma estabilidade ok. Bom, com questão da temperatura, o processador está ficando até com uma temperatura alta, mas numa temperatura que até que ele segura, né? Então
Agora eu já não vou me preocupar com isso, né? A questão é basicamente eu colocar ele numa frequência que ele vai segurar, ok, né? Vamos colocar aqui a 4.7. Eu vou ser sincero que eu já não tô tão satisfeito com esse overclock, considerando que eu tenho um Ryzen 5 3600 que pega essa frequência, né? Mas também o Ryzen que eu tenho é excepcional, né? Esse daqui já é um processador mais normal, né? Um processador de uma fornada ok. E vamos rodar aqui o Cinebench de novo, né? E depois a gente vê como ficou a pontuação também no CPU-Z, né? Porque com certeza que mudou um pouquinho. Então vamos lá recomeçar esse teste aqui, vamos lá. Agora o teste rodou tudo ok, tá? E o processador, o nosso processador aqui, no multitarefas, ele teve uma pontuação de 11.812. A pontuação que ele estava exibindo antes era de 10.762. Na escala de comparação entre processadores, a gente se manteve mais ou menos ali na mesma faixa. Basicamente, a gente está acima, né, de outro Ryzen 5600G sem overclock aqui no caso, né? Olha só que legal, já tem até meio que a pontuação antiga aqui embaixo. Um detalhe que a gente não pode esquecer é que a gente está fazendo esse overclock utilizando o gráfico integrado do processador também, né? Então, se a gente desabilitar o gráfico integrado e for fazer o overclock, a gente pode ter valores diferentes, tá? Mas o método de fazer acaba que é a mesma coisa. Agora vamos testar também o single core. Eu acho que uma das vantagens de testar aqui com o Cinebench, apesar dele demorar, né? Ele faz um teste bem testado mesmo, né? Ele vai refazendo o processo ali várias vezes para chegar na melhor pontuação possível. E agora a gente tem essa pontuação aqui no single core de 1.532 pontos, o que antes era 1.440 pontos, o que também não faz uma grande mudança aqui no Cinebench, né? Não muda o processador de patamar no Cinebench, mas também gera um ganho de desempenho. Agora no CPU-Z a gente teve 5.166.9 pontos no multitarefas e 649 pontos no single core, e a gente ainda tem uma pontuação que é o suficiente para se manter um pouco na frente aqui na escala de pontuação do Ryzen 7 5800X. Beleza, Fafá, você fez um monte de teste aí, tu, né, fez o seu overclock, comparou no Cinebench, no CPU-Z, chegou aí, teve sim um aumento de pontuação, mas o quanto de desempenho você ganhou? Galera, eu fiz minhas contas aqui, ó, usando regra de 3 mesmo, tá? Bem básica, e vou levar em consideração aqui a pontuação no multitarefas, tá? Aqui no CPU-Z a gente ganhou 5,63% de desempenho fazendo esse overclock, beleza? Ah, Fafá, mas eu fiz isso tudo para ganhar 5,63% de desempenho? Basicamente é isso. Mas ainda assim, gente, a gente não pode esquecer que o Ryzen 5600G é um dos processadores mais fortes do mercado hoje, e a gente fez um overclock nele, então assim, a gente melhorou 5% do que já era muito bom. 5% de um processador que já é muito poderoso é muita coisa, entendeu? Então sim, é um aumento expressivo de desempenho, tá? A grande questão é que já é um processador forte, né? Então talvez seja um aumento que a gente não note tanto, mas, né, enfim, a gente ganhou, assim, esse desempenho todo. Já no Cinebench, no multitarefas, a gente teve um ganho de 8,88%. Olha que o Cinebench é um aplicativo que testa muito mais, então realmente, apesar da gente não ter tido ali um comparativo com outros processadores tão marcantes no Cinebench, no CPU-Z ele comparou com processadores que a gente fica mais empolgado, né? Mas a pontuação do Cinebench mostrou uma melhoria muito expressiva, né, de desempenho. A gente ganhou bastante desempenho em poder de processamento bruto. Eu sempre acho muito divertido fazer overclock, é muito legal saber que tu comprou um negócio e tu pode transformar ele num negócio muito melhor, né, dependendo do que você recebeu. Então é interessante demais, né? E espero que você tenha curtido o vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou aplicar na prática esse overclock para a gente ver a diferença bruta dele, mas se tem uma aplicação que eu conheço que a gente pode utilizar com esse gráfico integrado do Ryzen e com overclock para a gente tentar ver alguma diferença, vai ser um emulador de PlayStation 3. Então os próximos testes aqui com esse Ryzen 5600G aqui no canal ainda vai ser sem placa de vídeo, mas já no emulador de PlayStation 3 para a gente tentar ver essa diferença do overclock versus o sem overclock, beleza? Então se você ainda não se inscreveu aqui no canal e quiser ver esse teste, já aconselho a se inscrever. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais. Valeu!